Ok, cá estamos nós. Boa noite a todos. É um prazer reencontrá-los, é um prazer estar com todos vocês. Espero que estejam todos bem. Segunda semana do ano para leituras, né? Mais uma semana de leituras. Retornamos firmes e fortes. E hoje vamos falar de psicanálise, né? Vamos voltar para a leitura de psicanálise, que é aquele assunto cheio de charme, cheio de graça. Hoje eu estou aqui em Guabiruba, Santa Catarina. Espero que todos estejam bem. Psicanálise nós paramos no ano passado. A última leitura foi no ano passado e nós estamos trabalhando aparelho psíquico. Estamos na terceira parte de aparelho psíquico do livro de Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise. Nadinha, te amo, gata. Direto de Pernambuco. Saudade de ti, gata. Sempre saudade de ti. Nadinha faz parte da minha vida. Nadinha é a pessoa. Vamos retomar. Para quem não se lembra muito bem, nós estamos na terceira parte do aparelho psíquico e eu tenho colocado os resumos nas postagens na parte de texto. Então, a gente já vai direto porque nós estávamos trabalhando ego e superego na última leitura, para tentar fazer uma diferenciação entre os dois. Dúvidas durante a leitura, qualquer comentário que vocês façam, eu leio aqui e a gente vai discutindo isso. A gente extrapola, vê a aplicação prática na vida cotidiana, que essa que é a ideia. Hoje sem Débora. Estamos sem Débora. Débora está psiquicamente incapacitada. Foi fazer um retiro espiritual, uma renovação das capacidades dela. Tirou um sabático. E hoje, sem os comentários ácidos da Débora. Hoje vai ser coisa séria, né? Sem ela, olha, tem tua espinha. Então, bora lá. Nós paramos aonde? Parte 3 do aparelho psíquico. Nós estávamos no começo da parte 3. Não sei se vale a pena ler tudo do começo. Não, já li 2 partes. Acho que não dá. Então é o seguinte, nós começaríamos a trabalhar a diferença entre ego e superego. Então, o assunto que nós estávamos tomando antes era o seguinte. Essa diferenciação se produz, em primeiro lugar, com relação às funções do ego. Todos sabem que o bebê demonstra interesse pelo meio ambiente e é capaz de exercer certo domínio sobre o mesmo, bem antes de desenvolver qualquer sentido moral. Na verdade, os estudos de Freud levaram à afirmação de que a diferenciação do superego não se inicia realmente até a idade de 5 ou 6 anos, não sendo mesmo provável que ele esteja firmemente estabelecido até alguns anos mais tarde, talvez até os 10 ou 11 anos de idade. Por sua vez, a diferenciação do ego começa por volta dos primeiros 6 a 8 meses de vida, estabelecendo-se de modo completo na idade de 2 ou 3 anos, embora, por certo, se produza normalmente grande crescimento e muitas alterações também depois dessa idade. Ok? Esse foi o último ponto que nós lemos. E aí tinha um ponto aqui para eu trazer para vocês. Alguns psicanalistas, em particular Melanie Klein e seus colaboradores, formularam a hipótese de que o superego começa a funcionar como sistema psíquico independente bem antes do fim do primeiro ano de vida. Esse ponto de vista, porém, não é aceito atualmente pela maioria dos psicanalistas. Eu sou um fã de Melanie Klein, do trabalho dela, e acho que é interessante observar as ponderações de Melanie Klein. Ela tem uma argumentação bastante interessante, bastante forte. Em virtude dessas diferenças nos períodos de desenvolvimento, será conveniente examinarmos em separado a diferenciação do ego e do superego. E a natureza das diferenças impõe, sem dúvida, que comecemos pelo ego. A partir daqui, leitura nova, ok?
há um ponto que o leitor deve ter em mente durante a análise da diferenciação e do desenvolvimento do ego que faremos a seguir. Trata-se de que há muitos aspectos desse desenvolvimento que, em livro, devem ser examinados e apresentados ao mesmo tempo e se influenciam mutuamente. A fim de obter um quadro suficientemente adequado do desenvolvimento do ego, é necessário estar familiarizado com todos os seus aspectos. Não há como apresentar de modo plenamente satisfatório apenas um aspecto de cada vez, deixando de lado os demais. Todos deveriam ser examinados concomitantemente. Ou, como isso é impossível, o leitor deveria pensar em todos os outros aspectos quando estivesse lendo a respeito de um deles em particular. A menos que o leitor já disponha de um conhecimento prévio do material a ser examinado em seguida, ele deverá lê-lo pelo menos 2 vezes e até provavelmente várias vezes. Só relendo é que compreenderá mais claramente os íntimos interrelacionamentos dos vários aspectos da diferenciação e do desenvolvimento do ego. Ok? Então essa é uma recomendação bastante prática e bem válida. Já dissemos que o grupo de funções psíquicas ao qual denominamos de ego são aquelas que têm como ponto comum o fato de todas dizerem respeito, principalmente ou em forte grau, à relação do indivíduo com seu meio ambiente. No caso de um adulto, certamente, uma formulação tão ampla inclui extensa variedade de fenômenos, desejo de gratificação, hábitos, pressões sociais, curiosidade intelectual, interesse estético ou artístico e muitos outros, alguns dos quais se distinguem extremamente do resto, enquanto outros se distinguem apenas pela mais sutil das nuances. Na infância, porém, e particularmente na tenra infância, não há tal profusão de razões para interesse sobre o meio ambiente, nem sua natureza é tão variada e sutil. A atitude da criança pequena é muito simples e eminentemente prática. Deem-me o que eu quero, ou façam o que eu quero. Em outras palavras, a única importância subjetiva que originariamente o ambiente tem para a criança é a de ser possível fonte de gratificação ou descarga de seus desejos, necessidades e tensões psíquicas, que surgem dos impulsos e que constituem o id. Se quisermos tornar nossa afirmação mais completa, devemos acrescentar igualmente o lado negativo, isso é, o ambiente é também importante como possível fonte de sofrimento e aflição. E nesse caso, naturalmente a criança procura evitá-lo. Repetindo o interesse original do bebê por seu meio ambiente é o de considerá-lo uma possível fonte de gratificação. As partes da psique que dizem respeito à exploração do ambiente se transformam gradativamente naquilo que chamamos de ego. Por conseguinte, o ego é aquela parte da psique que se relaciona com o meio ambiente, objetivando alcançar o máximo de gratificação ou descarga para o id. Como assinalamos no capítulo 2, o ego é o executor dos impulsos. E aqui tem 2 pontos que são muito importantes. Primeiro, o que é o ego? Ou seja, o ego como executor dos impulsos, o ego como um fruto do id. E segundo, o ego se formando através da interação e da relação com o ambiente também. Então esses 2 pontos são bastante importantes.
Tal cooperação cordial entre o ego e o id não é o que estamos acostumados a ver em nosso trabalho clínico habitual. Pelo contrário, defrontamo-nos diariamente com graves conflitos entre o ego e o id. Eles constituem a própria matéria-prima das neuroses, e nossa preocupação necessariamente continua em relação a tais conflitos em nossas atividades clínicas, faz com que se torne fácil esquecer que o conflito não é a única relação entre o ego e o id. Por certo, não é a relação primária, que é mais propriamente uma relação de cooperação, como já dissemos. Não sabemos em que fase do desenvolvimento psíquico começam a surgir conflitos entre o ego e o id, e a assumir um significado importante para o funcionamento psíquico. Mas parece provável que isso só possa acontecer depois de ter havido um grau substancial de diferenciação e organização do ego. De qualquer modo, transferiremos o exame de tais conflitos para um pouco mais tarde, em nossa exposição do desenvolvimento do ego e do id. Pois bem, quais são, nos primeiros meses de vida, as atividades do ego face a seu meio ambiente? Para nós adultos, podem parecer quase insignificantes, mas um instante de reflexão confirmará sua importância e nos convencerá de que, apesar de sua aparente insignificância, elas são mais importantes na vida de cada um de nós do que qualquer aquisições posteriores. Um grupo óbvio de funções do ego é a aquisição de controle sobre a musculatura do esqueleto, ao qual comumente nos referimos como controle motor. Igualmente importantes são as várias modalidades de percepção sensorial, que fornecem informação essencial sobre o meio ambiente. A aquisição do que poderíamos chamar de uma biblioteca de lembranças é também necessária como parte do equipamento de alguém que pretenda influenciar efetivamente seu meio ambiente. É claro que quanto melhor se souber o que aconteceu no passado e quanto maior for o número de passados que se tiver experimentado, mais se estará capacitado a tirar proveito do presente. Incidentalmente, parece provável que as lembranças mais remotas sejam a da gratificação instintiva. A gratificação instintiva, aí nós estamos falando do id, da estrutura do id, totalmente inconsciente. Então, essa estrutura. Além das funções, deve haver no bebê algum processo psíquico que corresponde ao que, em idades mais avançadas, chamamos de sentimento. Oi, Bia. Fala, gata. O que possam ser tais sentimentos primitivos ou tais predecessores de sentimentos não passa, no momento, de uma interessante indagação para a qual ainda não dispomos de uma resposta. Finalmente, em algum momento da tenra infância, deve surgir a mais característica de todas as atividades do ego humano. A primeira hesitação entre o impulso e a ação, o primeiro retardamento na descarga, que posteriormente evoluirá para um fenômeno imensamente complexo que chamamos de pensamento. Ou, em 1951, usado o termo Rappaport. Oi, Vefa. Todas essas funções do ego, controle motor, percepção, memória, sentimento, pensamento, começam, como podemos ver, de modo preliminar e primitivo e se desenvolvem apenas paulatinamente à medida que o bebê cresce. Esse crescimento gradativo é característico das funções do ego em geral.
e os fatores responsáveis por seu desenvolvimento progressivo podem ser divididos em dois grupos. O primeiro consiste no crescimento físico, que nesse caso significa, acima de tudo, o crescimento geneticamente determinado do sistema nervoso central. O segundo consiste na experiência, ou, se preferirmos, em fatores experienciais. Por conveniência, podemos nos referir ao primeiro fator como maturação. Oi, bebia. Podemos facilmente compreender a importância da maturação. Um bebê não pode obter um controle motor efetivo de suas extremidades, por exemplo, antes que os feixes corticospinais piramidais se tenham mielinizados. Do mesmo modo, a capacidade para a visão binocular depende necessariamente da existência de mecanismos neurais adequados para conjugar os movimentos dos olhos e para a fusão das imagens maculares. Tais fatores de maturação exercem claramente profundo efeito sobre a velocidade e a sequência do desenvolvimento das funções do ego. E quanto mais pudermos aprender a esse respeito, com os psicólogos da evolução e outros, melhor será. Contudo, o interesse específico de Freud orientava-se para a influência dos fatores da experiência no desenvolvimento do ego, ainda que estivesse plenamente consciente da importância fundamental dos fatores genéticos. Um dos aspectos da experiência que Freud, em 1911, considerou de fundamental importância nos primeiros estágios de formação do ego foi, por mais estranho que pareça, a relação do bebê com seu próprio corpo. Ressaltou que nosso próprio corpo ocupa um lugar muito especial em nossa vida psíquica enquanto vivemos e que esse fenômeno começa a se manifestar muito cedo na infância. Assinalou que há mais de uma razão para isso. Por exemplo, qualquer parte do corpo é diferente de todos os demais objetos que cercam o bebê, pelo simples fato de proporcionar duas sensações, em vez de apenas uma, quando o bebê a toca ou a leva à boca. Ela não é apenas sentida, mas igualmente sente, o que não acontece com nenhum outro objeto. Essa parte começa a explorar mais a percepção que temos de nós mesmos e do ambiente com o qual nos relacionamos. Além disso, oi Mahaila Raquel, beijo para você. Além disso, e provavelmente desempenhando um papel ainda mais importante, as partes de seu próprio corpo lhe proporcionam um meio fácil e sempre a seu alcance de gratificação do id. O bebê, por exemplo, como resultado da maturação e também, em certa medida, da experiência, normalmente se torna capaz de colocar o polegar ou os demais dedos na boca com a idade de 3 a 6 semanas. E, por esse meio, gratificar seu desejo de sugar sempre que assim o desejar. Acreditamos que para um bebê muito novo não há nada que se compare em importância psíquica à gratificação oral que acompanha a sucção. Podemos supor que uma importância correspondentemente grande deva ser atribuída às várias funções do ego, como controle motor, memória, sinestesia, que tornam possível a gratificação através da sucção do polegar, bem como aos objetos do próprio impulso. Isso é, o polegar e os demais dedos. Por outro lado, devemos lembrar que os órgãos orais
de sucção também tem grande importância pela mesma razão, ou seja, porque se relacionam intimamente com a importantíssima experiência de prazer produzida pela sucção. Assim, ambas as partes do corpo, a sugada e a que suga, têm ou vêm a ter grande importância psíquica, e suas representações psíquicas passam a ocupar destacado lugar entre aqueles conteúdos mentais que se agrupam sob a denominação de ego. Então, o que ele está colocando aqui é o seguinte: diferente de uma relação, por exemplo, de uma criança que põe a chupeta na boca, e aí a boca sente a chupeta, essa relação é da boca com o objeto externo. Quando a criança chupa o dedo, ela tem, de um lado, a sensação da sucção, ou seja, a sensação na boca, e no outro ela tem a sensação no dedo. Então ela tem dois prazeres, duas gratificações, dois pontos de interação distintos num ato dela mesma. E isso vai mexer com a psique da criança. Então a relação da criança com o próprio corpo, principalmente quando ela põe os dedos do pé, ou o pé na boca, a mão na boca, ou ela começa a sentir o próprio corpo e se tocar, é uma relação de dupla percepção de si. Ela começa a ter mais do que só uma sensação, ela começa a ter múltiplas sensações de si mesma. E ela começa a se perceber. É um ato de autopercepção. Devemos acrescentar que certas partes do corpo podem adquirir grande importância psíquica, em virtude de serem frequentemente a origem de sensações dolorosas ou desagradáveis, e em virtude ainda de frequentemente ser impossível escapar a tais sensações. Se um bebê tiver fome, por exemplo, continuará com fome até ser alimentado. Não poderá afastar-se da sensação de fome, da mesma maneira que poderia afastar sua mão de um estímulo doloroso, e desse modo cessá-lo. Seja como for, o efeito cumulativo desses fatores e talvez de outros para nós mais obscuros é que o próprio corpo do bebê, primeiro em suas várias partes em separado e eventualmente também em totum, ocupa um lugar de particular importância no ego. As representações psíquicas do corpo, isso é, as lembranças e ideias a ele ligadas, com suas catexias de energia impulsiva, são provavelmente a parte mais importante do desenvolvimento do ego em sua mais tenra idade. Freud, em 1923, expressou esse fato ao dizer que o ego é, antes de tudo, um ego corporal. Ou seja, a formação e a percepção da pessoa como uma pessoa, um ente que se relaciona com o mundo, é, antes de tudo, uma relação corporal, da percepção do próprio corpo. Outro processo ainda, que depende da experiência e que tem enorme significação no desenvolvimento do ego, é o que se denomina identificação com os objetos do meio ambiente, geralmente pessoas. Por identificação, compreendemos o ato ou processo de tornar-se semelhante a algo ou alguém, em um ou diversos aspectos do pensamento ou comportamento. Freud assinalou que a tendência a tornar-se semelhante a um objeto do meio ambiente representa uma parte muito importante do relacionamento da pessoa com os objetos em geral e, por isso, parece ser de particular importância nos primórdios da vida. Já na metade do primeiro ano de vida, pode-se notar a evidência dessa inclinação do comportamento do bebê. Aprende a sorrir, por exemplo, imitando o adulto que lhe sorri, a falar imitando o que se lhe diz, e há uma porção de jogos imitativos que os adultos habitualmente praticam com o bebê, nessa fase de seu desenvolvimento,
que depende dessas mesmas tendências para a imitação. Basta citar o esconde-esconde e o bate-palminhas para lembrar que importante papel desempenham tais brincadeiras nesse período da infância. Pessoal, se tiverem qualquer questão, escrevam aí. Lembrando que, por exemplo, a gente falou de catexia e energia libidinal. Isso está nos vídeos anteriores. É o nosso 8º encontro, então nesses 8 vídeos nós já exploramos isso daí. Outro exemplo da importância da identificação pode ser extraído da aquisição de linguagem pelo bebê, o que naturalmente ocorre algum tempo mais tarde. A mera observação nos mostrará que a aquisição da linguagem motora pela criança depende, em grande medida, da tendência psicológica para imitar um objeto de seu ambiente, ou, em outras palavras, para identificar-se com ele. É absolutamente certo que a criança não pode aprender a falar até que seu sistema nervoso central tenha amadurecido suficientemente, e que a aquisição de linguagem como um todo está longe de ser um simples processo de imitação, pelo menos no início. Isto é, repete os sons que ouve dos adultos e aprende a dizê-los por imitação ao adulto, a miúde, como parte de um jogo. É bem elucidativo, nesse sentido, observar que toda criança fala com o mesmo acento dos adultos e das crianças mais velhas de seu ambiente. Quando a audição da criança é normal, a entonação, a altura, a pronúncia e as expressões idiomáticas são exatamente copiadas. Tão exatamente, na verdade, que nos faz indagar se o que comumente chamamos de surdez tonal, ou seja, a incapacidade de captar diferenças relativas a tons, pode realmente ser congênita. Seja como for, podemos estar certos de que a identificação desempenha um papel muito importante na aquisição dessa função específica do ego, a que chamamos linguagem motora. O mesmo é verdade no que concerne a maneirismos físicos, a interesses e passatempos esportivos ou intelectuais. Há uma tendência para uma expressão irreprimível dos impulsos instintivos, como acessos temperamentais, ou a uma tendência oposta, no sentido de refrear tal expressão, e há muitos outros aspectos do funcionamento do ego. Alguns desses aspectos são óbvios e flagrantes, outros mais sutis e menos evidentes. Mas quando tomamos em conjunto, resulta claro que apresentam uma parte bastante importante do efeito da experiência sobre a formação do ego. Sem dúvida, a tendência a identificar-se com uma pessoa ou coisa altamente catexizada do ambiente não se limita de forma alguma à tenra infância. O adolescente, por exemplo, que se veste ou fala como um ídolo do cinema, hoje em dia talvez se devesse dizer como um ídolo da televisão, ou como um campeão esportivo, identificou-se com ele até esse ponto. Tais identificações na adolescência podem ser transitórias, de importância apenas passageira, mas nem sempre é assim. Os educadores compreendem muito bem, por exemplo, que é muito importante que o professor de adolescentes não só ensinem bem, mas também que sejam um bom exemplo para seus alunos, o que é outra maneira de dizer que esses tendem a assemelhar-se a ele, a identificar-se com ele. Certamente, nem sempre podemos estar de acordo com os nossos amigos educadores, quanto ao que constitua um exemplo conveniente. Mas devemos todos concordar que os alunos tendem a identificar-se com seus professores. Então esse é o ponto da identificação, e ela não começa ou termina só na infância.
Ela começa e permanece para além da infância, para além da fase inicial de vida. Na verdade, essa tendência persiste ao longo de toda a vida, mas com o correr dos anos, pelo menos, propende a tornar-se em grande medida inconsciente em suas manifestações. Em outras palavras, o adulto mais a miúde ignora que em alguns aspectos de seu pensamento ou comportamento, ou em ambos, está se assemelhando a outra pessoa, isto é, imitando-a, ou até que já se tornou semelhante a ela. Na infância, o desejo de ser como outra pessoa é mais provavelmente acessível à consciência, embora nem sempre, na verdade, assim o seja. Desse modo, por exemplo, um pequeno menino não faz nenhum segredo em querer ser como o pai, ou mais tarde como o super-homem, ou Roy Rogers. Roy Rogers, acho que nós nem temos essa referência, né? Enquanto anos depois, poderá deixar crescer um bigode exatamente igual ao de seu novo patrão, sem se aperceber conscientemente do desejo de identificar-se com o patrão que está subjacente ao fato de deixar crescer um bigode igual. O que examinamos até aqui foi uma tendência à identificação com pessoas ou coisas do próprio meio ambiente que são altamente catequizadas pela libido. Deveria ser evidente por si mesmo, em nosso exame, que essa tendência é perfeitamente normal, embora pareça ser mais acentuada e relativamente mais importante durante o início da vida mental do que mais tarde. É interessante observar que há também uma tendência à identificação com os objetos que são altamente catequizados pela energia agressiva. Isso parece ser particularmente verdadeiro. Se o objeto ou pessoa em questão são poderosos, um tipo de identificação que foi chamado de identificação com o agressor, Anna Freud, em 1936. Nesses casos, certamente o indivíduo sente satisfação em participar ele próprio, pelo menos em fantasia, do poder e da glória que atribui ao seu oponente. A mesma espécie de satisfação é incidentalmente proporcionada ao indivíduo, quer se trate de criança ou de adulto, que se identifica com um objeto admirado, que seja catequizado principalmente pela libido. Basta ver, por exemplo, nossas citações anteriores de identificação com pais, professores, ídolos populares e patrões. Ou seja, a figura de poder, a figura que tem poder agressivo ou exerce alguma forma de poder, ela também provoca identificação. No entanto, a melhor evidência de que dispomos se manifesta em favor do ponto de vista de que a identificação se relaciona apenas secundariamente com fantasias de substituir um objeto admirado com a finalidade de tirar proveito. Ao apropriar-se dos objetos e propriedades da pessoa admirada, não há dúvida de que este é um motivo bastante forte em muitos casos em que desempenha um papel, mas parece que a tendência à identificação com o objeto não passa de uma consequência de sua catexia libidinal, visto que se pode observá-la em uma época na infância muito anterior àquela em que se poderia admitir como exequível. Qualquer motivo como a inveja ou qualquer fantasia como a de substituir uma pessoa invejada,
Que a identificação possa ser também consequência direta de uma intensa catexia com energia agressiva, isso constitui uma questão que ainda não pode ser respondida. Freud, em 1916, ressaltou outro fator que desempenha importante papel no processo de identificação, denominando-o de perda do objeto, com o que queria significar morte física do objeto, ou uma separação muito prolongada ou permanente em relação ao mesmo. Descobriu que há, nesses casos, uma forte tendência à identificação com a pessoa perdida. E a experiência clínica realmente confirmou repetidas vezes a exatidão e o significado da descoberta de Freud. Os casos ilustrativos variarão desde o filho que se torna a réplica do pai depois que este morre, continuando seus negócios exatamente como ele costumava fazer, como se ele mesmo fosse o próprio pai, o que, aliás, está bem perto de ser verdade. Até a paciente citada por Freud em 1916, que se acusava a si mesma de crimes cometidos, na realidade, por seu pai já falecido. Devemos, sem dúvida, considerar normal o primeiro desses exemplos, ao passo que o segundo é o de uma paciente que sofria de grave enfermidade mental. Gente, tendo dúvidas, escrevam, tá? Eu tô empolgadaço aqui na leitura. Tô curtindo cada parágrafo aqui. Observamos assim que a identificação exerce sua função no desenvolvimento do ego em mais de um aspecto. Acima de tudo, é parte inerente ao relacionamento do indivíduo com um objeto intensamente catexizado, em particular nos primórdios da vida. Além disso, registramos a tendência à identificação com um objeto admirado, embora odiado, que Ana Freud chamou de identificação com o agressor. Finalmente, há o fator que mencionamos por último, segundo o qual a perda do objeto, intensamente catexizado, leva, em maior ou menor grau, à identificação com o objeto perdido. No entanto, qualquer que seja o modo pelo qual a identificação se produza, o resultado é sempre que, através desse processo, o ego se torna enriquecido para melhor ou para pior. Desejamos examinar agora outro tópico que também se relaciona intimamente com o tema da diferenciação entre o ego e o id. Trata-se dos modos de funcionamento do aparelho psíquico que chamamos de processos primários e secundários. O processo primário foi assim denominado porque Freud o considerou como o modo original ou primário pelo qual funciona o aparelho psíquico. Acreditamos que o id funcione em conformidade com o processo primário durante toda a vida e que o ego também o faça durante os primeiros anos, quando sua organização é imatura e, naturalmente, ainda muito semelhante ao id, do qual acabou de brotar. Em seu funcionamento, o processo secundário, por sua vez, desenvolve-se gradativa e progressivamente durante os primeiros anos de vida e é característico das atividades do ego relativamente maduro. Cada uma das expressões, processo primário e processo secundário, é usado na literatura psicanalítica para caracterizar dois fenômenos relacionados, mas diferentes. A expressão processo primário, por exemplo, pode referir-se ou a certo tipo de pensamento que é típico da criança cujo ego ainda é imaturo, ou ao modo pelo qual acreditamos que a energia do impulso, quer libidinal, quer agressiva, se desloque e descarregue no id ou no ego imaturo. De modo análogo, processo secundário pode referir-se a um tipo de pensamento característico do ego maduro, ou a processos de associação ou mobilização da energia psíquica que se acredita ocorrer no ego maduro,
Os dois tipos de pensamento são da maior importância clínica e bem acessíveis ao estudo. Os dois modos de lidar com a energia psíquica e descarregá-la ocupam um lugar muito importante em nossa teoria. Mas são menos acessíveis ao estudo, como acontece com todas as hipóteses a respeito da energia psíquica. Examinemos primeiro a que fenômenos estaremos nos referindo no manejo de energia psíquica ao falar do processo primário ou secundário. Quanto ao processo primário, suas características básicas podem ser descritas de maneira bem simples nos termos de nossas formulações teóricas prévias a respeito da energia do impulso. Diremos simplesmente que as catexias do impulso que estão associadas ao processo primário são sumamente móveis. Acreditamos que essa mobilidade catéxica seja responsável por duas características marcantes no processo primário. 1. A tendência à gratificação imediata, descarga da catexia, característica do id e do ego imaturo. E 2. A facilidade com que a catexia pode ser deslocada de seu objeto original ou de seu método de descarga, no caso de estarem esses bloqueados ou inacessíveis, para ser descarregada através de um caminho análogo ou mesmo bem diferente. A primeira característica, a tendência à gratificação imediata ou descarga da catexia, é a nota claramente dominante da tenra infância e na meninice, quando as funções do ego ainda são imaturas. Além disso, é muito mais comum na vida ulterior do que nossa vaidade gostaria de admitir. E a investigação dos processos mentais inconscientes pelo método da psicanálise, em particular dos processos a que chamamos o id, tem demonstrado que a tendência à descarga imediata da catexia é característica do id durante toda a nossa vida. Ou seja, essa característica permanece conosco desde a infância e ela não cessa. Quanto à segunda característica, ou facilidade com que um método de descarga da catexia pode ser substituído por outro, talvez possa ser mais bem ilustrado com alguns exemplos simples. Um dos exemplos que se nos oferece é o do bebê que suga o polegar quando não consegue obter o seio ou a mamadeira. A catexia da energia do impulso associado ao impulso de sugar se dirige primariamente, isso é, primeiro, para as representações psíquicas do seio ou da mamadeira. No entanto, a catexia é móvel e se a descarga não puder ser efetuada pela sucção do seio ou da mamadeira, por sua inacessibilidade, ela se deslocará para o polegar do bebê, que é acessível, e este o sugará como um substituto, efetuando-se assim a descarga da catexia. Outro exemplo seria o da criança que brinca de fazer bolo de barro. Brincar com fezes já não é mais, por ter sido proibida, uma forma acessível de descarregar a catexia, de modo que ela, graças à mobilidade da catexia associada às representações psíquicas de suas fezes, pode obter a mesma gratificação deslocando a catexia para o barro e alcançá-la brincando com este. Estamos igualmente familiarizados com a criança que bate no irmãozinho ou o aborrece quando está com raiva da mãe, bem como com o pai que à noite grita com os filhos porque não ousou descarregar sua raiva contra o patrão durante o dia. Então vocês estão vendo que nesse ponto a questão da descarga da catexia, dessa energia que ficou travada e dessa necessidade de evasão, não importa a idade, ela vai demandar o esforço do sujeito, da pessoa.
porque a energia ou a necessidade de descarregar, de dar vazão, ela é inerente ao ser humano. Então pode ser da criança, e esse exemplo é maravilhoso, da criança que, não podendo brigar com os pais, briga com os irmãos, ou, muito comum, e acho que todo mundo já viveu isso, dos pais que, e dos pais ou dos casais que, não podendo descarregar isso no ambiente profissional, transfere para o ambiente familiar. Então todo mundo deve ter alguma história do marido, da esposa, dos pais que chegavam em casa putos da vida e brigavam dentro de casa. Mas não eram por problemas dentro de casa, não havia acontecido nada dentro de casa. Eram por problemas que carregavam até aquele ambiente. Então isso daí é assim, é o beabá da vida em família. Muitas gerações nossas passaram por isso à exaustão. E também é verdade que na infância a criança faz isso. Não podendo descarregar nos pais, porque o pai ameaça de bater, porque a mãe briga, vai descarregar num animal que tem em casa, vai descarregar no irmão mais novo, entre os irmãos, ou vai descarregar de alguma outra forma, nos brinquedos. Então, dá essa forma de vazão. Perfeito. Esse ponto aqui eu acho que renderia uma discussão aqui, caso fôssemos trabalhar a exaustão. Esse ponto aqui é fantástico porque é exemplo demais, real, do dia a dia. Quando nos dedicamos a considerar o processo secundário, descobrimos que se manifesta um estado de coisa bem diferente. Aí a ênfase está na habilidade ou capacidade de retardar a descarga da energia catéxica. Podemos dizer que a questão parece residir em poder retardar a descarga até que as circunstâncias ambientais sejam mais favoráveis. Certamente, essa é uma formulação antropomórfica, mas afinal de contas, estamos falando a respeito do ego, que é em si antropos. Em todo caso, a capacidade de retardar a descarga é uma característica essencial do processo secundário. Outra de suas características essenciais consiste em que as catexias se vinculam muito mais firmemente em um objeto ou período particulares de descarga, em um objeto ou método particulares de descarga da catexia, do que no caso do processo primário. Aqui, mais uma vez, como no caso da primeira característica, ou seja, na capacidade de retardar a gratificação, as diferenças entre os processos primário e secundário são antes quantitativas que qualitativas. Pelo mesmo motivo, a transição de um processo para outro é gradual, tanto do ponto de vista histórico, ao traçar o curso do crescimento e do desenvolvimento de um determinado indivíduo, quanto do descritivo, ao tentar traçar a linha entre os processos primário e secundário pelo funcionamento mental de uma determinada pessoa. Em geral, não é difícil dizer que certo pensamento ou comportamento apresenta este ou aquele traço de processo primário ou secundário, mas ninguém pode afirmar: aqui termina o processo primário e ali começa o secundário. A passagem do primário ao secundário é de tipo gradativo, o que é uma parte da diferenciação e do crescimento dos processos mentais que formam o que chamamos o ego. Caramba, será que dá para ler mais? Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Tem bastante coisa ainda. Já temos 48 minutos, ó. Vamos ver. Como já dissemos, as expressões processo primário e processo secundário também designam dois tipos ou modalidades diferentes de pensamento. Acreditamos também que o pensamento de processo primário apareça no decorrer da vida, mais cedo do que o pensamento de processo secundário, e que este se desenvolva gradativamente como parte ou aspecto do desenvolvimento do ego.
Se tentarmos agora definir ou descrever esses dois modos de pensamento, descobriremos que o processo secundário é mais fácil de descrever do que o primário, porque nos é mais familiar. É o pensamento comum, consciente, como conhecemos pela introspecção, isso é, primariamente, verbal e obedecendo às leis habituais de sintaxe e lógica. É a modalidade de pensamento que comumente atribuímos ao ego relativamente maduro e por ser familiar a todos nós, não precisa de nenhuma descrição posterior especial. O pensamento de processo primário, por sua vez, é o modo de pensamento característico dos anos de infância, enquanto o ego ainda é imaturo. Difere em importantes aspectos dos nossos modos habituais de pensamento consciente, que chamamos de processo secundário. Tão diferente, na verdade, que o leitor pode duvidar que o pensamento de processo primário tem algum lugar no funcionamento normal em oposição ao patológico da mente. É importante ressaltar, portanto, que o pensamento e o processo primário é normalmente a modalidade predominante de pensamento do ego imaturo e que persiste normalmente, em certa medida, na vida adulta, como veremos adiante. Para prosseguir agora com nossa descrição do pensamento de processo primário, podemos começar com uma de suas características que frequentemente produz forte impressão de singularidade e incompreensibilidade. Trata-se da ausência de quaisquer conjunções negativas, condicionais ou outras qualitativas, ou outras qualificativas. Apenas pelo contexto é que se pode determinar se algo afirmado pode ser compreendido no sentido positivo ou negativo, ou talvez mesmo no sentido condicional ou optativo. Podem parecer expressões antagônicas, uma no lugar da outra, bem como podem coexistir pacificamente ideias mutuamente contraditórias. Parece realmente que teremos dificuldades para demonstrar o que essa forma de pensamento não é inteiramente patológica. Mas, antes de continuar a examinar essa questão, vamos completar nossa descrição do processo primário como modalidade do pensamento. Caracas, então é um assunto tão pesado e forte e só tem 8 minutos. No pensamento de processo primário, é frequente a representação por alusão ou analogia, e parte de um objeto, lembrança ou ideia pode ser usado para representar o todo, e vice-versa. Além disso, vários pensamentos diferentes podem ser representados por um só pensamento ou imagem. De fato, a representação verbal não é usada no pensamento de processo primário de maneira tão exclusiva quanto no secundário. As impressões visuais ou dos outros sentidos podem substituir uma palavra, um parágrafo ou todo um capítulo de palavras. Como característica final, podemos acrescentar que não existe um pensamento de processo primário num sentido de tempo, ou uma preocupação com o tempo. Não há expressões como antes ou depois, agora ou então, primeiro, segundo ou último. Passado, presente e futuro são todos a mesma coisa no processo primário. Então essa é uma característica maravilhosa. É muito comum na infância a gente conversar com uma criança e ela fala, amanhã nós fomos, ou ontem a gente vai. Essa não percepção ou uma não linearidade é bem comum mesmo. Quem tem filhos ou quem acompanha a criança sabe que isso daí é construído na criança, percepção linear. E como se trata de uma forma de pensamento, é muito comum um evento acontecido há meses, semanas,
semanas ou meses, ou até anos, impressionarem a criança por algum evento que deu um start, como se fosse recente, como se fosse há minutos atrás. Então é muito comum uma criança que passou por uma questão que ela considerou traumático, ou algum evento marcante, se colocar em situação de choro ou de medo, de expectativa, de tensão e de expectativa, sem que o evento esteja lá, mas que é vivido na memória, como o atual, não como no passado, não como... E para os adultos também isso vai acontecer com alguma frequência, principalmente na forma de trauma, de alguma forma de trauma, lembrança traumatizante, de evento traumatizante, que não fica no momento em que aconteceu, mas ele reverbera. Pois bem, é verdade que o pensamento de processo primário é evidente em muitos casos de enfermidade mental grave e pode constituir parte bem destacada da vida mental, bem como para contribuir de maneira saliente para os sintomas que manifestam esses pacientes. É o caso dos diversos delírios associados à enfermidade grave de etiologia indeterminada, como a esquizofrenia e a psicose maníaco-depressiva. No entanto, o pensamento de processo primário não é patológico em si. Em tais casos, a anormalidade está na ausência relativa ou no desaparecimento do pensamento de processo secundário, mais do que na presença do de processo primário. O predomínio ou a atividade exclusiva do processo primário é que constituem uma anormalidade ao ocorrer na vida adulta. Apesar da impressão inicial de estranheza que o pensamento de processo primário nos causa, as considerações que alinhamos em seguida podem ajudar-nos a torná-lo mais compreensível. Podem até nos persuadir de que, na verdade, ele nos é mais familiar do que imaginávamos. Droga, último parágrafo. A falta de sentido de tempo, por exemplo, nós podemos relacionar de maneira compreensível com o que sabemos a respeito do desenvolvimento intelectual das crianças pequenas. Passam-se vários anos antes que a criança adquira um sentido de tempo, antes que exista para ela algo compreensível além de aqui e agora, de modo que essa característica do pensamento de processo primário é apenas um traço comum da tenra infância. 57 minutos de leitura. Eu vou ter que parar na página 65. Então nós lemos hoje da página 52 até a 65, começo da 65, e nós não fechamos o assunto da terceira parte do aparelho psíquico, ou seja, nós ainda estamos nos fundamentos do aparelho psíquico, para a fundamentação do ego e diferenciação com o superego e com o id. Espero que vocês tenham gostado. Aqui notas finais. Ainda fazemos parte, esse evento ainda faz parte do Instituto Social Simone Silva. Ele foi para o Instituto Social, mas agora nós estamos trabalhando a estratégia do Instituto, que inclui a estratégia de marketing, de viabilidade, de disponibilização de conteúdo, de novos processos, captação de recursos. Então a gente vai limpar o feed do Instituto e não trabalhar tantas lives lá, mas ainda estamos com o Instituto, só estamos remodelando a estrutura de marketing do Instituto. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, Débora volta, assim esperamos, quando ela passar esse período de férias e de diversão e extrapolação que ela está vivendo, um momento de vida, é um momento da adolescência, está vivendo a adolescência de novo, né? Débora está nessa fase de adolescência, rebeldia e tal, mas ela volta provavelmente em fevereiro.
Até lá nós teremos leituras muito agradáveis, esses encontros entre nós, porque vocês viram que flui, né? Tendo dúvida, escreve, deixa comentário do vídeo. Ele está no Facebook também, Carvalho Braga, ou De Carvalho e Braga. E esse eu não vou postar no Instituto, por causa desse plano que a gente está fazendo lá. Então, se vocês quiserem comentar ou discutir, dá para discutir através da Débora ou através do De Carvalho e Braga e do Carvalho Braga. Tanto no Instagram, como no Face e no YouTube. Tá bom? E no Telegram. Também tem o Telegram. Então é isso, galera. Daqui a 15 dias, a próxima leitura é sobre História Geral da África. Espero que vocês gostem. Estamos no aparelho psíquico, estamos trabalhando o final das considerações sobre fundamentação de ego, diferenciação entre ego, id e superego. Tem toda uma base atrás para vocês se familiarizarem, catexia, todo mais, impulso, ego, id, superego, consciente, pré-consciente, inconsciente, ou seja, tem bastante coisa que está sendo trabalhada. Teve dúvida? Retorna, adquiram o livro, baixem o livro, como vocês vão conseguir, é problema de vocês, e acompanhem porque esse assunto é interessante, seja na infância, seja na vida adulta, eles trazem reflexo para todo ser humano que tem aparelho psíquico, como todos têm. Então, se divirtam, ótimo reencontro para nós, 2022, então aí, nós não pararemos. Fiquem bem, até mais.